Senhor, sal da terra, luz do mundo. Onde for, adoramos o Senhor. Tudo pode passar, mas a tua palavra ficará. Em Jesus somos uma igreja viva. Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus, o nosso Deus. Como é bom nós ouvirmos essas canções. Eu sei que você conhece a letra, quando fala do Rei Jesus. E eu fiquei ali imaginando quando nós estivermos com o nosso Deus. Se aqui já é bom, imagina com Jesus, nós cantando para Ele, com Ele, louvando ao Senhor. Costumo dizer que a igreja é um pouquinho do céu na terra, ou um pouquinho da terra no céu, porque quando nós estamos assim, adorando a Jesus, em comunhão uns com os outros, nós nos sentimos um pouquinho lá no céu. Amém, meus irmãos? Bênção de Deus. Por isso que é tão bom também nós estarmos reunidos como uma família, porque aqui nós somos abraçados, aqui nós temos mais esperança, aqui nós somos edificados, e como diz a palavra de Deus, aqui nós já manifestamos o reinado de Jesus aqui na terra. Sim, o reinado de Jesus aqui na terra. E é por isso que eu e você, nós podemos ser exortados e falarmos com o Senhor. Sim, Senhor, nós somos fortes e somos corajosos, não com as nossas forças, mas com a força do Senhor. Sim, papai, nós somos fortes e corajosos, não com o nosso amor, com o amor do Senhor que foi derramado no nosso coração. Sim, Senhor, nós somos fortes e corajosos, porque a tua paz, que excede todo entendimento, transborda em nós, e mesmo quando nós estamos diante de qualquer dificuldade, nós sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Sim, papai, nós somos fortes e corajosos, não com as nossas forças, não olhando para as nossas capacidades, mas olhando para o Senhor, o autor e consumador da fé. E é assim que nós queremos começar este culto, com essa consciência de que estamos aqui para nós prestarmos o culto ao Senhor. Ah, meus irmãos, nós não estamos aqui ou viemos aqui para ficarmos passivos. Eu quero que você se expresse, que você cante, que você abra sua boca mesmo, que saia do teu coração aquele louvor que o Senhor vai realmente receber, que as orações que eu e você nós fizermos, que possa chegar ao trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos
aprender a palavra, que possamos cantar a palavra, que possamos orar a palavra e tudo contribua para a glória de Deus. Eu sei que você está assim também, fervendo, motivado, cheio do Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor quem trouxe você aqui nesta manhã. E se Deus trouxe você aqui nesta manhã, meu irmão, minha irmã, olha para cá, não deixe que nada desvie você aqui não. Esquece o celular agora, deixa outras coisas de lado e foque no Senhor Jesus, porque nós estamos aqui para nós adorarmos o nosso Senhor, amém? Com as nossas vozes, com o nosso coração, com nós, de forma completa ao Senhor. Por isso, neste momento, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, essa oração de apresentação ao Senhor, pedindo: papai, fala conosco, porque nós estamos aqui, viemos aqui apenas para ouvir a sua voz, nesse diálogo onde o Senhor vai falar e nós vamos responder a sua mensagem orada, cantada, falada, para que possamos ser abençoados. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar neste momento. Ah, Deus, como é bom nós estarmos na sua casa, Senhor. Não há lugar, local melhor do que estarmos juntos como um povo reunido, um povo que te ama, um povo que te adora, um povo que depende, um povo que precisa, um povo que necessita do Senhor. Por isso nós viemos aqui, Senhor, para prestarmos um culto ao Senhor. Ah, Deus, nos ajude, porque como teu Espírito Santo diz, nem mesmo sabemos orar, se não é o Senhor, nem conseguimos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada canção, que cada oração, que cada palavra, que cada abraço, Senhor, seja assim uma expressão de graça sua para conosco e nós para com o Senhor, nessa comunhão de coração para coração. Ah, Deus, talvez tenha irmãos aqui que necessitam sim de uma palavra de exortação, de correção, de amor. Ah, Deus, nós estamos aqui para te ouvir, por isso fala conosco. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo no nosso meio, o Senhor já está aqui. O Filho do Homem passeia entre a igreja, está aqui ouvindo, nos vendo, sondando os nossos corações, e nós queremos, Pai, que tudo que fizermos aqui nesta casa de oração seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Por isso nós existimos, por isso nós estamos aqui mais uma vez. Ah, papai, faça isso para a tua glória, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Queria convidar você a ficar em pé e cumprimentar o seu irmão que está aí próximo a você, talvez aquele que está um pouco mais distante. Temos alguns visitantes que serão apresentados posteriormente, mas vamos agora nesta comunhão entre o povo de Deus. Que Deus nos abençoe.
Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Pra sempre, nosso Deus bondoso e fiel, nós te louvamos, Senhor Jesus. Do nascer, todos. Do nascer ao pôr, seu amor é pra sempre. Por sua graça vou continuar. Então te dou louvor, te dou louvor, te dou louvor. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre, sempre, pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre, sempre, Deus fiel. Te dou louvor, todos. Te dou louvor, te dou louvor, Te dou. Glória a Deus, como é maravilhoso nós darmos louvor ao único que merece. Você não está cantando para qualquer pessoa, você está louvando a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso eterno Deus. E a Bíblia nos orienta a isso, ela diz isso: preste culto somente a Deus. É satisfação para o povo dele prestar culto, prestar louvor, prestar adoração. Quantas gerações já passaram nesta terra que conheceram Jesus, desde a época da Bíblia até nós, até as pequenas crianças que estão aqui já conhecendo o amor de Deus. Gerações se prostram e se rendem ao Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar louvando ao nosso Deus que é santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando a Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando a Cordeiro uma canção. mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Da criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Essa é a nossa história, nós, quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Nós livres, aquele que é livre, que leva
o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Ao nome santo, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior nome. Está no trono aceitado em poder, glória e majestade. Todos nós cantamos e os anjos também. Os tronos e domínios estão cercados por tua mão e tua glória, Jesus. Teu nome é sobre todo, e os anjos clamam, santo, toda a criação. Exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é, digno de louvor. Mais uma vez, santo, tu és santo, é o Senhor. Digno é, digno de louvor. Glória a Deus, Senhor. Ó Deus, ó Deus, como agradecer ao Senhor por tudo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na tua casa mais uma vez. Ó Senhor, por sermos moldados segundo a tua vontade, Pai. Não queremos fazer a nossa maneira, não queremos viver da nossa forma, não queremos ser do nosso jeito, mas nós estamos aqui, Pai, entre irmãos, como família, para falar com o Senhor. Ó Deus, molda os nossos corações, coloque em nós um coração puro, um coração que te adora, um coração dependente, um coração confiante, um coração que exala o bom perfume de Cristo Jesus. Ah Deus, as muitas gerações já te louvaram no passado, e nós temos o privilégio de agora nós fazermos isso. Ah Pai, quando nós olhamos para a tua palavra, nós vemos que o Senhor criou tudo para que o ser humano pudesse estar ali, Senhor, sendo a tua imagem, a tua semelhança, cuidando, zelando uns pelos outros, amando, o Senhor projetando vida e vida abundante, o Senhor criando todas as coisas, criando os astros, criando a natureza, criando este ambiente para nós vivermos, para nós estarmos aqui, Senhor. E aí, papai, nós caímos, nós erramos em Adão, nós pecamos, Senhor, nós nos afastamos de Ti, papai. E talvez quantos aqui, aqueles que estão nos acompanhando à distância, estejam longe do Senhor. Ah Deus, reconcilia em nome de Jesus, traga-os para perto do bom pastor, que cuida, que abençoa, que prepara uma água tranquila,
que prepara um bom pasto, que cuida da ovelha, que abençoa, que vai cuidando, que vai abençoando, que vai transformando, que vai mudando a história, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como filhos do Senhor. O Senhor é um Deus amoroso, provedor. Ah, Pai, quando Ana chega ali para orar, para pedir um filho, uma mulher estéril, desacreditada, humilhada, o Senhor reverteu aquela história. O Senhor é um Deus que faz isso. O Senhor é um Deus que cuida. Me lembro da passagem de Elias, quando aquela viúva não tinha o que comer, mas o Senhor usou o profeta para abençoar, para sustentar. O Senhor é um Deus sustentador. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós queremos fazer parte dessas histórias. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Senhor. Quantos aqui talvez estejam sofrendo? Me lembra agora do nosso irmão Givaldo. Oh Deus, Ana Júlia, que perdeu seu filho de 8 meses. Ah Deus, em nome de Jesus, consola. Senhor, em nome de Jesus, nos falta palavras muitas vezes, Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles. Espírito Santo de Deus, somente o Senhor é capaz de consolar, mas usa também as nossas vidas para fazermos isso, para abraçar esse irmão tão querido, nosso Givaldo, essa irmã tão querida e preciosa, Ana Júlia. Ah Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui como verdadeiros adoradores, estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Por isso, Pai, recebe esta nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vocês podem se assentar. O que é para fazer agora que eu até esqueci? A gente até esquece, né? Porque nós queremos conhecer você que nos visita pela primeira vez. Há alguém aqui neste culto que nos visita pela primeira vez? Se coloque em pé para que possamos conhecer você, te dar um abraço. Temos aqui 2 visitantes, que Deus os abençoe. Temos aqui também mais 2, ali no fundo mais alguns irmãos que estão próximos a vocês. Por favor, deem um abraço nesses queridos aí, expressem o que está no nosso coração, expressem aí a nossa gratidão pela vida de cada um deles. Temos ali atrás também mais um visitante. Os irmãos que estão próximos aí, por favor, abracem esse querido irmão que está chegando aqui conosco. Mais alguém? Mais alguém nos visita pela primeira vez? Temos aqui, sim, a mãe da Sâmara já é da casa, né? A irmã também, a Sâmia, já é da casa. Bem-vindas de volta à casa do Senhor Jesus, tá bom? Pai da Sâmara está lá, tá também, que Deus o abençoe, viu? Bem-vindos à casa de Jesus. Já está trabalhando. O pai da Sâmara chegou, já está ali operando as câmeras. Que bênção, meu irmão, que Deus te abençoe, viu? Meus irmãos, vocês são muito preciosos. Como é bom nós recebermos visitantes, e os visitantes estão ficando aqui conosco. Que Deus abençoe a vida e a família de vocês. Vocês receberam um cartão. Este cartão é para que você coloque o teu nome, coloque o telefone e não esqueça de colocar motivos, plural, tá? Motivos de oração, para que durante a semana, pastor Nelson, eu, pastor Daniel, nós possamos interceder pela vida e pela família de vocês. A você que está à distância nos acompanhando, está aparecendo para você um QR Code, tá bom? Aponte o teu celular para este QR Code, onde você também vai ter a oportunidade de colocar as tuas informações, vai chegar até os pastores e nós também estaremos intercedendo pela vida de vocês, tá bom? E quando for possível, esteja aqui no culto presencial adorando a Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir aqui mais algumas canções, tá bom?
Olá, galerinha do IB Kids. No dia 5 de julho, da 1h30 até às 6, acontecerá a nossa Escola Bíblica de Férias, com o tema Exército de Cristo. Será para crianças de 3 a 12 anos. Um momento muito agradável, de jogos, brincadeiras, atividades, peça, música, mas acima de tudo, aprendendo mais da Palavra de Deus. Então venha e traga seus amigos. E temos um aviso muito especial para vocês, papais e mamães. E o Ministério Infantil IB Kids entrará em recesso no dia 6 de julho e retornará às suas atividades no dia 27 de julho. As crianças deverão estar com vocês no culto, papai e mamães. Façam suas inscrições no Ministério Infantil. Corram, corram! Eu também não. Ide ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não foi isso que nós aprendemos nas Escrituras? O IB Jovem, junto com o Ministério de Evangelização, estará no Museu do Ipiranga às 9 horas da manhã, realizando uma campanha evangelística. Se você estiver interessado, entre em contato com algum líder do IB Jovem ou com a irmã Roseli. Venha fazer parte desse momento. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós teremos uma participação especial aqui, que está crescendo, né? A orquestra está se desenvolvendo da igreja, graças aos irmãos que já tocam, também a nossa escola de música, e tem muitos irmãos aqui que estão estudando, e a gente vai ter oportunidade hoje também de ter a participação das crianças. Eu sei que eu estou atrapalhando aqui, que eu não tenho onde ficar, tá bom? Das crianças que fazem parte do curso de musicalização infantil. E aí, nós estamos aqui para adorar a Deus. Como os irmãos sabem, o projeto ele é isso. Nós aprendemos música e a música se reverte em adoração e glórias ao nosso Deus. Então a gente vai ter essa participação especial deles. Que bênção, meus irmãos. Eu sei que você também ficou assim encantado, né? E se você quiser que teu filho também participe, depois fale com o nosso ministro, com Wesley ou com a Joyce também, para que você possa matricular o seu filho no espaço de música e adoração, tá bom? Não somente para as crianças, mas também tem para adulto. Então, se você quiser aprender a tocar violão,
baixo, violino, bateria, saxofone, teclado, aula de canto, procure então Wesley no final do culto para que você possa ser também inserido na escola e quem sabe logo logo adorando a Jesus aqui com instrumento ou com seu instrumento vocal, tá legal? Então faça parte da escola de música e adoração você também. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar os irmãos que farão recolhimento dos dízimos e das ofertas. Venham aqui à frente, por favor. É o momento onde nós estamos declarando a nossa dependência do Senhor. Nós sempre cantamos, mas nós também precisamos expressar isso de todo o nosso coração. Então, nesta manhã, se você veio preparado ou preparada para dizimar e ofertar, você terá a oportunidade de fazer isso aqui com os nossos irmãos que vão passar até você, ou também apontando o seu celular para este QR Code que está aí na frente, no seu banco, tá bom? Então você pode fazer dessa forma. A você que está nos acompanhando à distância, está aparecendo para você também um QR Code, onde você pode ofertar para algum ministério da nossa igreja. Quem sabe você vai desejar nesta manhã ofertar também para a reforma da nossa igreja. Os irmãos sabem que nós estamos aqui a todo vapor e temos algumas parcelas a quitar até janeiro de 2026. Aliás, sobre isso eu quero dar uma palavra aos irmãos. Meus irmãos, no mês passado nós tínhamos ali próximo a R$8.000 no caixa e faltava ainda algum valor para nós quitarmos a parcela de 15.750, que como igreja nós assumimos esse compromisso para a reforma da nossa igreja. E eu quero dizer aos irmãos que graças a Deus, glória ao nosso Senhor, nós conseguimos todo o valor e foi quitada aquela parcela. Mas nós temos a parcela deste mês, e neste mês nós estamos em R$5.000, ainda precisamos de R$10.000, que é justamente o valor para pagarmos a parcela no próximo dia 1/7 de 2025, nós somos o povo movido por fé, nós cremos no mover do Senhor. Então, se algum irmão generoso, alguma irmã generosa for tocada aí no seu coração, que você possa fazer isso para abençoar o nosso povo. Nós sabemos que outros irmãos do passado trouxeram a igreja até aqui, carregando esse bastão, abençoando. Essa construção tem abençoado a minha vida e a sua vida. E o nosso compromisso é mantermos essa casa de oração aberta, não somente para a geração presente, mas também para uma geração futura. O que nós cantamos aqui, o Senhor tem abençoado, tem cuidado de todas as gerações, e a geração futura também depende de nós. O nosso Deus nos chamando para essa missão generosa e gloriosa. Então, se você veio nesta manhã disposto, com alegria, com motivação, meu irmão, faça, deixe o Espírito Santo de Deus te usar para a glória de Deus, tá bom? Vamos cantar e nós vamos então dizimar e ofertar na casa de Deus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Amém.
Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja sobre cada um de nós nesta manhã. Amém? Antes de nós meditarmos, pensarmos um pouquinho no texto bíblico, eu preciso fazer duas comunicações rapidamente. A primeira é que no próximo sábado, às 14h30, haverá a reunião do Ministério Desperta Débora aqui nesta igreja. O Ministério Desperta Débora, para quem não sabe, é a reunião das mães, sejam biológicas, sejam do coração, sejam aquelas que geraram filhos pela fé, para estarem juntas orando pelos filhos que Deus tem dado. E elas têm um lema que é: mães de joelhos, filhos de pé. Amém. Que Deus abençoe esse ministério. A segunda comunicação, como foi orado aqui, Ana Júlia, filha do nosso irmão Givaldo, estava grávida de 8 meses e ela sentiu ontem que o bebê não estava mexendo, foi para a UPA, da UPA mandaram para um hospital e chegou lá, havia se constatado que o bebê tinha vindo a óbito. Não se sabe os motivos ainda, mas eu falei com o nosso irmão Givaldo, a família está muito abalada, né? Mas falei com o irmão da importância de perceber Deus nesta situação. Tem coisas, meus irmãos, que nós não entenderemos nesta vida. Por que é que Deus permite coisas como essa? Nós não temos resposta, nós não sabemos. Nós só saberemos na eternidade. Mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo já tem consolado aqueles irmãos. Ana Júlia está cantando louvores no leito, as lágrimas descem, a dor continua. Deus não nos livra dessas dores, mas Deus traz consolo, e ela está cantando louvores em meio à dor. Sabe, o Espírito Santo, Jesus disse que Ele é o Consolador e Ele consola. Mas eu e você somos a igreja de Jesus, e a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Portanto, nós podemos ser instrumentos deste Espírito, sermos meios de graça de Deus, para que Deus conforte e console aqueles irmãos. Como? Orando, ligando, visitando, abraçando. Meus irmãos, não tem palavra que console um pai e uma mãe que percam um filho, mas um abraço, um carinho, uma visita faz muita diferença. Que nós possamos ser meios de graça para abençoar, ser meios de Deus, para que Deus console aqueles irmãos. Então, você, Igreja Batista do Ipiranga, não deixe de ligar, de orar e de estar junto com estes irmãos. O que eu sei é que o Senhor está ali cuidando deles. Amém? Então vamos à palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Eu vou aqui na versão da NVI, nova versão internacional. Queremos de forma breve meditar neste texto. Nós leremos do verso 1 ao verso 9. Josué 1, do 1 ao 9. Todos acharam? Que bom. Ainda bem que vocês são ágeis, que nós vamos ver alguns textos hoje, tá bom? Vocês vão comigo? É por isso que eu gosto de vocês. Josué 1, do verso 1 ao 9, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E aí Deus vai falar a Josué, filho de Num: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra aos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento, a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te suplicamos nesta manhã, fala conosco pela tua palavra. Acabamos de ler a tua palavra. Fala conosco. Eu sou apenas um servo teu, imperfeito, que preciso da tua graça. Tenha misericórdia de mim e me use, Senhor, para que eu comunique fielmente o texto lido, para que o teu povo seja abençoado, para que o teu povo seja, Senhor, despertado, para que o teu povo se sinta encorajado a continuar aquilo que o Senhor tem para cada um deles. No nome de Jesus, nós oramos plenamente agradecidos. Amém e amém. Amém. Irmãos, o livro de Josué, ele é um livro que tem a sua continuidade diretamente do livro do Êxodo, do livro de Números, perdão, do livro de Números. Números narra a história do povo de Deus no deserto e como Deus se manifesta cuidando deste povo. O livro de Números relata a caminhada de um Deus que caminha com o seu povo no deserto. E este povo, por causa do seu pecado, vaga por 42 anos, entre 41 a 42 anos aproximadamente no deserto. Deus os livra com mão forte da escravidão do Egito e promete a eles levá-los para uma terra que mana leite e mel. Em outras palavras, uma terra próspera que os abençoaria como povo do Deus de Israel. Então Números termina a sua narrativa com a morte de Moisés. É assim que termina o livro de Números, e Deus levantando um sucessor. Porém, no capítulo 13 do livro de Números, Moisés ainda vivo, eles chegam próximo da terra prometida. Eles estão nas campinas de Moabe, a leste do Jordão. Então ali estava o rio Jordão, e Moisés está ali com o seu povo, e é dali do Monte Nebo, um lugar alto, o Monte Nebo, que hoje está situado na Jordânia, onde Deus fala para Moisés: sobe para ver a terra. Você não vai entrar na terra, mas você vai ver a terra que eu prometi ao meu povo. Moisés sobe ali, e ali Moisés morre. E em Números 13, então, antes disso, Moisés reúne o povo de Israel e pega um representante de cada um das 12 tribos. Eram 12 tribos, Moisés reúne 12 pessoas, ou 12 espias. Esse título é dado a eles de espias, porque eles vão então para espiar, para olhar como era a terra que Deus havia prometido a eles. Quais eram os perigos envolvidos? Eles não podiam simplesmente chegar e entrar na terra, mas eles precisavam ver e entender o que é que estava naquela terra, para então prudentemente possuir a terra que Deus havia prometido, já que ali haviam nações, cidades de povos idólatras que ofendiam ao Deus de Israel com os seus pecados todos os dias, com sacrifícios de crianças e assim vai.
E aí, estes 12 espias então vão, atravessam o Jordão e chegam ali. Lá, eles têm a ajuda de uma prostituta chamada Raabe. Esta prostituta então crê no Deus de Israel. Olha, nós temos ouvido falar daquilo que o Deus de vocês tem feito no deserto. E nós estamos temerosos porque sabíamos que vocês vinham para cá. Então ela ajuda os espias, ela teme ao Deus de Israel, né? E os espias vão lá, olham a terra, e aí eles voltam. E ali em Números capítulo 13, deixa a sua Bíblia marcada, se você puder, abre a sua Bíblia comigo em Números capítulo 13, 2 livros para trás. A partir do verso 26, estes espias então retornam ali para o acampamento para dar o relatório do que havia acontecido. Verso 26 diz assim em diante: eles então retornaram a Moisés e a Arão, que era o sumo sacerdote, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. E aí eles exibem os frutos que trouxeram. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem pareceríamos gafanhotos, e nós a eles. Então, Deus envia 12 espias. Dos 12 espias, apenas 2, Josué e Calebe, são aqueles que têm um relatório positivo daquilo que viram, porque os olhos deles não estavam nas circunstâncias, mas no Deus de Israel. Está claro até aqui, meus irmãos? Ok, apenas uma curiosidade: Calebe é da tribo de Judá, filho de Num, e Josué tem o seu nome mudado. O nome original de Josué é Oséias, que significa ele salva, ou Deus salva. Mas estrategicamente Deus, já prevendo a sucessão de função e de liderança, Moisés muda o nome de Oséias para Josué, ou Yehoshua, que é exatamente o mesmo nome do nome de Jesus. Jesus, ou Jesus, é o nome grego, e Josué é o nome de Jesus no hebraico. Só uma curiosidade para vocês aí. E que Jesus, ou Yehoshua, ou Josué, significa Yahvé é salvação. Ou Yahweh, perdão, Yahweh é salvação. Tá bom, meus irmãos? Então, este é o panorama. Eles levam lá: olha, a situação está difícil. Nós observamos lá, o povo lá é um povo muito poderoso. As cidades são fortificadas, né? Ali existem homens de estatura muito alta, que eles chamam de gigantes. Perto deles nós somos como gafanhotos. Olha a situação. Então eles estão indo, estão vendo um povo poderoso, cidades fortificadas, são gigantes e eles são pequenos. É como o Sérgio que vocês viram aqui, né? Grandão, e eu, né? Ou seja, tem o gigante e tem o gafanhoto.
O Moisés, o líder deles, tinha acabado de morrer, perderam a liderança. Então tem um povo poderoso, cidade fortificada, o povo é grande, muito alto, eles são pequenos. Aquele que os liderava tinha acabado de morrer. E para complicar ainda mais ainda, os israelitas tinham saído como escravos do Egito. Eles não tinham nenhuma noção de batalha, de guerra, nenhuma noção bélica, porque até então eles eram um povo dominado, eram escravos. Como é que a gente então derrota esse povo se a gente não tem noção de como é que a gente vai tomar esse povo, essa cidade, essa terra? Deu para entender o tamanho do problema e o tamanho do caos? Muito bem. Eu disse tudo isso aqui para falar um pouquinho para você, meu irmão, sobre o chamado que Deus tem feito na sua vida. O Deus da Bíblia, Ele é um Deus de extrema criatividade. Se existe alguém criativo, é o Deus das nossas vidas. Basta vocês olharem para a criação, a multiplicidade de vida, de formas, de cores. Você pode começar pelo oceano, por exemplo, ou a diversidade e a formatação de vida que existe ali, as diversas formas. Ou se você quiser só ter um prelúdio, você sai daqui e vai numa dessas casas de pet shop que existe, vai na Cobase, por exemplo, e entra ali na parte do aquário. Tem peixe transparente. Vocês sabiam disso? Tem lá para você ver. Tem peixe com cores neons. Cores vivas, pequenos, grandes, né? Lá no Pará, eu fui no Pará uma vez, cheguei lá, sentei para comer, abri o cardápio e eu falei, eu estou em outro país. Aí estava lá, você tem para comer jambu, como que era? Era jambu com tacacá e filhote. Aí eu fui perguntar para entender, né? Aí me falaram, não, filhote é um peixe que tem no rio Amazonas, que é filhote, é um peixe de aproximadamente 180 a 200 quilos. Eu falei, uau! Se você sai da parte das águas e vai para as nossas florestas, a biodiversidade. Aliás, eu nem falei dos corais, da beleza, do colorido, né? Olha para a biodiversidade que nós temos na nossa natureza, na fauna e na flora. Os animais, as cores, os tamanhos, as árvores, as diversas formas coloridas de flores, frutos. Isto não pode ser obra do acaso. Isto precisa ter um ser inteligente por trás destas coisas. Então, este é o Deus a quem servimos. Ele tem propósito e Ele é criativo. E isto não é diferente com a sua igreja. Ele é criativo na distribuição de dons e de talentos. E se Deus te chamou um dia e te deu, e te lavou com o seu sangue, e te selou com o seu espírito, e tornou você povo da aliança, povo de propriedade exclusiva dele, Ele não fez isto por acaso. Ele fez isto porque Ele tem um chamado, um propósito e um objetivo. Deus não te chamou para esquentar os bancos deste lugar, mas Ele te chamou para pertencer ao exército dEle. Não um exército que empunha armas, que matam pessoas, mas um exército que avança de joelhos no reino de Jesus de Nazaré, que é um reino baseado no amor, na graça, na misericórdia e no perdão. Mas a igreja precisa se levantar, eu e você, como individuais seres que somos, para obedecermos ao chamado de Deus. Acredite, Deus te chamou porque Ele tem um propósito para você. É por isso que Ele disse a Josué: seja forte e corajoso. E é por isso que Deus fala para você nesta manhã, seja lá qual for o seu nome. Você pode pensar em você agora: Madalena, Ricardo, Fernando, Maria, Hernani, Roseli, Júnior, seja lá quem você for, seja forte e corajoso. E aí, é nisso que eu queria pensar. O que é que este texto tem a ver comigo e com você quando eu leio? E aí eu percebo algumas coisas. A primeira coisa
é que o chamado e o propósito de Deus para Josué, mas também para mim e para você, é um chamado que tem propósitos incondicionais. Verso 2: meu servo Moisés está morto. Quem está falando aqui é o Deus de Israel. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O chamado de Deus para mim e para você é incondicional, não depende de condições e nem de você querer. Olha o que é que Deus disse para Josué: meu servo está morto, agora pois você e todo este povo se preparem, porque vocês vão atravessar o Jordão e vão para a terra que eu prometi dar para vocês. Deus não virou para Josué: Josué, vem cá, Moisés está morto. Escuta, será que você se interessa? Há um interesse da sua parte? Você se sente aí um líder para poder preparar esse povo para atravessar o Jordão? Não é assim que Deus faz. Em momento algum na história de Israel a gente vê Deus chamando Israel e falando: olha, se vocês querem. Deus falou: não, vocês vão ser o meu povo de agora em diante e eu vou ser o Deus de vocês, tá certo? É assim que vai ser. E da mesma forma Deus faz isso com Josué. Josué, se prepara o povo, porque você vai ser um instrumento que eu estou chamando para levar o meu povo para a terra que eu prometi para eles. Então a primeira coisa que você precisa entender, que o chamado de Deus para a sua vida, se Deus te chamou, é para você se levantar, estar sensível à sua voz e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Abre comigo a sua Bíblia, deixa aí Josué marcado, abre lá, Isaías capítulo 46. Isaías 46. Se você não achou, apenas ouça, que o nosso tempo é curto. Eu vou ler o verso 10 em diante. Diz assim: Deus, quem está falando aqui é o Deus de Israel. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. E digo: o meu propósito permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Deus está falando: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos anuncio o que virá. Este sou eu, e eu digo: o meu propósito permanecerá de pé, ou permanecerá firme, e farei toda a minha vontade. É isso que significa ser Deus: fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quer, visando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e a glória do seu nome. Filipenses capítulo 2 verso 13 diz assim: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer quanto o realizar. Deus opera em você tanto o querer dele quanto o realizar, segundo a sua própria vontade, segundo a vontade dele. Deus opera em você o querer dele e o realizar dele, segundo a vontade dele. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, fique à vontade. Deus te chamou e Deus vai te levar para onde Ele quiser. Se você não quiser ir, você vai de peixe, igual Jonas. Mas você vai. Mas você vai. Porque Deus chamou um povo e Ele resolveu amar este povo. Ele resolveu cuidar deste povo. E Ele estabeleceu desígnios e propósitos para este povo. Este povo é o povo amado do Deus de Israel. É o povo que Ele chama de povo da aliança. Vós, 2 Pedro 2,9: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus ama um povo, chama o povo, comissiona esse povo, coloca no coração desse povo a sua vontade e fará a vontade dele, porque a vontade dele visa a glória dele e a sua bênção e a sua alegria, a alegria do seu povo. Esta é a primeira coisa que você precisa entender. Meu irmão, se você tem relutado contra o chamado que Deus tem colocado na sua vida, digo para você: coloque as suas barbas de molho e se arrependa e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que o Senhor tem para mim?
O Senhor tem me chamado, e eu tenho lutado muitas vezes contra o seu propósito e a sua vontade, e isto não é bom, isto não alegra o meu coração. Eu já disse isso para vocês, o quanto que eu relutei ao chamado que Deus tinha na minha vida pastoral. Já contei isso para vocês ou não? Já contei, não contei? Deus me chamou, e eu lutando, e aí eu e Suzana tentando ter filhos por 7 anos e nada. Tudo que o dinheiro pode comprar em termos de tratamento nós fizemos e nada. Eu não podia ter filhos biológicos e nem ela tinha um problema sério, e eu também não podíamos ter filhos biológicos. Gastei mais de 100 mil reais em tratamentos, em fertilizações, e nada. E a minha mulher só chorava, e eu triste com toda a situação, e vendo a minha mulher assim. Até que um dia, quando todas as esperanças foram extinguidas, eu virei para Deus e falei: Senhor, o Senhor tem me incomodado. E é verdade, meus irmãos, não havia felicidade no meu coração, porque enquanto eu lutava contra o Deus de Israel, os meus ossos iam secando, aquilo ia me entristecendo, ia mexendo comigo. E até que um dia eu virei para Deus e falei: Senhor, o Senhor de fato está me chamando para o ministério? Tá bom, eu aceito, mas eu quero um sinal. Me dá um filho. Me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou me convencer. Já que humanamente falando é impossível, me dá um filho. Foi assim que aconteceu. 1 mês e meio depois, eu estou na minha cama dormindo, na madrugada eu acordo com a minha mulher chorando, o sono está chorando. Eu acordei, o que aconteceu? Eu não estou aguentando de dor no meu seio. E aí Deus falou: naquela hora, está aí o teu filho. Foi exatamente naquela hora. Eu simplesmente arregalei o olho, virei e dormi. A minha mulher virou e falou assim: você é um insensível. Eu falei: meu Deus do céu, meu Deus do céu, a minha mulher está chorando. Mas eu falei: meu bem, calma, o Senhor está nesse negócio. Calma. Ah não, aí eu virei para ela e fiz assim: como é que está a sua menstruação? Está atrasada, tá vendo? Deus não vai me dar mais filhos, eu já estou entrando na menopausa. Aquilo encheu meu coração. E aí vocês viram o Davizinho aí? E aí eu só tive uma coisa a fazer, a me render ao Deus de toda a graça. E foi a melhor coisa que Ele fez. A melhor coisa que tem, meus irmãos, é se render ao propósito do Deus de Israel, porque Ele tem coisas grandes e excelentes para cada um de nós. Então essa é a primeira coisa: o chamado de Deus é incondicional. A segunda coisa, o chamado de Deus, o chamado e os propósitos divinos para você incluem bênçãos sem medidas. Deus não nos chama: olha, você vai me servir aqui, vai servir carrancudo. Não, é bênção sem medida. Verso 3 e verso 4. Olha lá, cadê o verso 3? Tiraram da minha Bíblia, deixa eu achar aqui. Verso 3 e verso 4. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha a bênção de Deus. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. O chamado e os propósitos de Deus incluem bênçãos sem medidas. Deus estava caminhando eles para uma terra que mana leite e mel. É como diz Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ponto. Vamos entender aqui, que bênção é essa que enriquece? É dinheiro que Deus está falando? Não, a última coisa que Deus está falando é: eu vou te dar dinheiro. Deus não está falando disso. Deus não está preocupado com isso. As bênçãos que enriquecem a nós, quando nos dispomos a nos rendermos ao chamado que Deus tem dado para mim e para você, são frutos. São pessoas que são abençoadas por nosso intermédio. São pessoas que têm a sua vida transformada por causa do chamado que Deus nos dá. Não tem coisa que mais enriquece o nosso coração. O pastor Eli está aqui, o pastor Fernando está aqui, o pastor Robert está ali. Pode dizer quando alguém chega para nós e fala assim: pastor, aquele dia que o irmão pregou aquilo mudou a minha vida.
aquilo me aproximou de Deus, eu consegui entender muito mais este propósito para a minha vida. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Quando por nosso intermédio, por seu intermédio, pelo meu ministério, pelo seu ministério, Deus nos usa como pregadores do Evangelho, para sermos instrumentos dEle, para que Ele mude a eternidade de uma pessoa. Deus nos usa para tirá-la do império das trevas e transportá-la para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Os valores do reino de Deus não são de bênçãos, de prosperidade, simplesmente na questão de dinheiro. É claro que Deus nos abençoa financeiramente, é claro que Ele nos prospera, né? É claro que Ele faz isso, mas a prosperidade bíblica são os frutos e a bendita presença de Deus conosco todos os dias. Isto é prosperidade. É no dia da dor e da angústia, como está o Givaldo e a Ana Júlia, eles estarem cantando louvores ao Deus de Israel, porque estão se sentindo consolados por Ele. Isto é prosperidade. Na alma, no dia do choro, eles lembram que tem um Deus que vela pela alma deles. No dia do choro, a igreja de Jesus está de mão dadas, ligando, visitando, amparando, sendo meio de graça. Isso é prosperidade. Nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros, para exercermos o ministério que Deus tem para nós. Não negligencie o chamado de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Não abra mão disso, porque isto é bênção. O Senhor nos prospera com alegria no coração, na alma, uma felicidade sem fim. Paulo e Silas, quando estavam encarcerados numa prisão fétida, úmida, chicoteados, o que é que eles fizeram? Cantaram louvores. E o que é que Deus fez? Destruiu as amarras que prendiam aqueles homens, porque a bênção do Senhor enriquece. Deus não deu dinheiro para o apóstolo Paulo, Deus deu o seu livramento. Isso é prosperidade. Deus não deu ouro para Silas, Deus colocou um cântico de gratidão no coração, e fizeram deles evangelistas, que aí eles chegam para Cornélio. Cornélio desesperado: o que é que eu faço agora para ser salvo? E a salvação ali no grego não é salvação da alma que Cornélio está perguntando. Cornélio está falando a palavra, o termo no grego, ele está dizendo: eles vão me matar, os romanos vão me matar, eu vou morrer agora, porque vocês escaparam. E o que é que Paulo e Silas falam para ele? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E aí vocês já sabem, eles visitam Cornélio e o Espírito Santo desce em Cornélio, na família de Cornélio. Não tem recompensa maior do que essa. Agora, quando os nossos olhos estão na conta bancária, no carro, na casa, no dinheiro que eu tenho que acumular, quando o meu coração estão nas outras coisas, o que eu estou falando aqui para você não faz menor sentido. Menor sentido. Agora, quando o nosso coração está no Deus de Israel e naquilo que verdadeiramente importa, porque nós vamos viver 80, 90, 100 anos, aqueles que estiverem maior fôlego. E depois, para que a gente precisa de tanto dinheiro? A gente precisa da nossa alma cheia do Espírito, para o dia que Ele nos chamar, nós estarmos na presença bendita do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa, o chamado e o propósito de Deus são incondicionais. Não adianta você fugir, Ele vai te encontrar na curva e na esquina, e você vai de peixe, mesmo que você não queira. Segunda coisa, os chamados e os propósitos de Deus incluem bênção sem medida. Terceiro, o chamado e o propósito de Deus inclui a presença bendita de Deus. Verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Josué, vai na tua força, vai, porque você não vai conseguir escapar do meu chamado. Essa é a primeira coisa. Você é meu, eu te chamei pelo meu nome, é meu, você me pertence, tá certo? Segunda coisa, eu vou abençoar o teu ministério, eu vou fazer o seu ministério ser próspero. Aonde você for, eu vou abençoar. E eu vou abençoar porque, terceiro, eu vou estar com você todos os dias. Não foi isso que disse Jesus lá em Mateus 28:20? E eis que estarei convosco todos os dias, sem exceção, no dia da alegria
e no dia da tristeza, no dia que a gente ri e no dia que a gente chora. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias. Então, se eu vou chamar você de forma incondicional, se eu vou prosperar o teu ministério, e se eu vou estar com você todos os dias, por isso, verso 6, seja forte e corajoso. E por que Josué precisa ser forte e corajoso? Veja lá. Primeiro, porque o chamado que Deus tem para Josué, assim como para você, é único. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. O chamado e o propósito de Deus para Josué foi único. Para Moisés foi um: vou tirar ele da terra, o povo da terra, e você vai conduzir o povo no deserto. Encerra. Agora vem Josué. Josué, eu vou te chamar para você fazer esse povo entrar e possuir a terra. E aí eu paro para que você pense. Olhe para os personagens bíblicos. Os chamados, existe algum chamado para os personagens bíblicos que Deus chama? Existe algum igual? Existe propósito igual? Olha o ministério de Paulo com os gentios, de João Batista como aquele precursor. Olha o ministério de Jesus de ser a ovelha ferida, tosquiada no matadouro. Olha o de Oséias, que precisou se casar com uma prostituta para que ele pudesse entender a traição do povo de Israel com o Deus vivo, como marido do seu povo. O chamado de Moisés, o chamado de Josué, o chamado de Davi. Deus tem um chamado específico para cada um. Ponto. Isto posto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te chamou? Então deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não sei para que Deus te chamou. Se é para pregar, se é para louvar, se é para evangelizar, se é para pregar a palavra cantada, expositiva, se é para cuidar de crianças, se é para agir numa área social, se é para ter um ministério com surdos. Eu não sei se é para varrer essa igreja. Eu não sei se é para cuidar dos órfãos e das viúvas desta casa, se é para sair pregando o evangelho. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para você, mas guarde uma coisa: o seu chamado é único. Nenhum outro ser humano nesta terra e nesta existência, nas gerações que já existiu e das que virá, pode cantar a canção que Deus colocou para você cantar. Nenhum outro pode pregar o sermão que Deus colocou para você pregar. Ninguém mais pode cuidar das mulheres desta igreja, dos homens desta igreja, das crianças desta igreja, dos anciãos desta igreja, melhor do que você, que Deus te chamou. Eu não sei para aquilo que Deus te chamou, mas o seu ministério é único. E o que é que você tem feito com ele? O que é que você tem feito com o chamado do Deus de Israel? Seja forte e corajoso, porque o seu chamado é único. Ah, mas o pastor aqui está pregando, amanhã você vai pregar em outra igreja. Mas Deus vai colocar outras pessoas, outras ovelhas para cuidar, outras situações para se resolver. O ministério nunca é único. Aquele que pastoreia aqui não é o mesmo que pastoreia a igreja que a gente tem aqui na frente. Ali também tem povo de Deus, e Deus tem um chamado diferente para aquele pastor, um sermão específico para aquele povo, que somente ele pode pregar. Você foi chamado como povo de Deus para servir o Deus de Israel. E o que é que você tem feito com este chamado? Seja forte e corajoso, porque o seu chamado é único. Segundo, seja forte e corajoso para ser um servo fiel. Estou terminando, eu sei que o meu tempo já foi. Seja forte e corajoso para ser um servo fiel. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quer ter um ministério próspero, único e abençoador? Seja forte e corajoso, porque o seu ministério é único. Segundo, seja um servo fiel, porque Deus não usa a pessoa que tem uma vida de qualquer jeito. Ele usa homens e mulheres que são santificados pelo seu Espírito. Observe a lei, observe os ensinos, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas cumpra fielmente os ensinos do Deus de Israel para o seu povo. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio do seu povo.
Segundo e último, seja um servo forte e corajoso para ser um servo fiel. E para ser um servo fiel, você precisa, primeiro, se edificar o tempo todo. Verso 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Qual o caminho? O caminho do seu chamado, o caminho do seu ministério, aquilo que Deus tem chamado. A gente quer tanto ver milagres de Deus, ação de Deus. Por que Deus não faz isso por meu e por seu intermédio? Nós somos chamados para sermos usados por Ele, mas para a gente ser um servo fiel, a gente precisa se edificar o tempo todo. Não deixe de falar das palavras deste livro. Quando a gente fala, a nossa mente processa, de dia e de noite meditar nele. Crente que não medita na lei, crente que não guarda a palavra de Deus, medita em outras coisas, guarda outras coisas, e a palavra de Deus não alimenta o seu coração. E aí a gente dá valor para as coisas deste mundo, para a sedução deste mundo. Observe os comerciais de banco neste país. Eles estão sempre aparecendo, a pessoa está num topo de prédio, com aquela vista maravilhosa, né? Lembra disso? Tudo isto te darei. É sempre a prosperidade, você no topo, dominando sobre tudo e sobre todos. Não é este o chamado que Deus tem para o seu povo. Deus chamou você para ter cheiro de gente, cheiro de ovelha, para se prontificar a ser um servo fiel. Mas para ser um servo fiel, você não pode se desviar. Para não se desviar, você precisa falar da palavra de Deus o tempo todo e meditar nele de dia e de noite. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu medito, eu penso, eu arrasou o tempo todo. E por último, para ser um servo fiel, além de se edificar o tempo todo, você precisa ter os seus olhos posto no Deus de Israel e não no caos. Verso 9: não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore. Ou seja, não olha para o povo poderoso, não olha para a cidade fortificada, não olha que o líder morreu, não olha para as coisas desta vida, não olha para tudo que está acontecendo. Coloque os seus olhos no Senhor, no Deus de Israel, naquele que é guia, que guarda, que abençoa, que protege e que cuida do seu povo desde sempre. Não olhe para as circunstâncias, olhe para aquele que te sustenta. Não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar, para onde você for. O Deus de Israel guiará você. Exerça o seu ministério. Ele é único e Ele é poderoso, não por causa de você, mas por causa do Deus que acompanha você. Medite na sua lei, medite no seu ensinamento, se guarde, seja fiel aos seus ensinos, e então seja um bom vaso, um instrumento nas mãos deste Deus, para que então Ele te use de forma poderosa para abençoar o povo dele cada vez mais. Aí sim você vai ser usado para mudar a eternidade de pessoas, você vai ser usado para edificar pessoas, para exortar pessoas, você vai ser usado para proclamar a palavra que purifica e que transforma a gente. Deus tem um chamado para você. Eu quero encerrar dizendo: como é que você tem se portado diante do Deus de Israel? Igreja não é clube. Aqui não é lugar para a gente vir aos domingos, esquentar um banco, ser servido com uma boa música, com um sermão e vai para casa. Aqui é para a gente abastecer, prestarmos o culto em coletividade, recarregarmos as baterias, para sermos usados pelo Deus de Israel, aqui e fora daqui. Deus ama pessoas, Deus não ama coisas. Deus ama a gente. O que é que você tem feito com o talento que Deus tem te dado? Hoje é dia de você se colocar diante do Deus de Israel e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu aqui estou. Se o Senhor tem me chamado, eu quero te servir, porque eu vi que não dá para fugir de ti. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça.
Hoje é o dia em que Deus te dá a chance e te chama de novo. Eu não quero chamar ninguém aqui à frente, nem tenho pretensão disso. Mas se hoje você, ao ouvir este sermão, quer dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, me perdoa se eu fui negligente ao teu chamado, mas eu quero me prostrar diante de ti, para que o Senhor me use, me envie, como o Senhor quiser. Levante a sua mão neste momento, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vamos orar neste momento. Pai, todas estas mãos levantadas estão aqui porque entenderam que não dá para brincar com o Deus de Israel, que não dá para fugir dos seus desígnios e propósitos. Aliás, eles entenderam que a felicidade plena está em ti e em ti somente. A alegria desta vida é passageira, mas o Senhor é aquele que alegra definitivamente a nossa alma. E nós somos o único povo que temos motivos para rir e para chorar simultaneamente todos os dias. Por isso, Senhor, abençoa estes irmãos, abençoa este povo. Faça-nos entender a complexidade e a seriedade do teu chamado. Que contigo não se brinca e não se zomba, mas tememos ao teu nome e nos colocamos diante de ti, para que o Senhor nos leve e nos use como o Senhor quiser, segundo o teu propósito, segundo a eleição da tua graça. Dá-nos um domingo abençoado na tua presença. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos encerrar este culto. Quero que você leve essa mensagem no seu coração e medite na sua casa sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida e o que Ele pode fazer por você mais ainda. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos nos despedir. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este culto. Leva-nos em paz. Dá-nos um domingo abençoado na tua presença. Senhor, que possamos remoer a tua palavra no decorrer desta semana e que o Senhor continue a chamar pessoas segundo o teu propósito. Senhor, traga-nos de volta às 18 horas para o culto noturno. Que o teu nome continue a ser glorificado e exaltado neste lugar. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, as benditas consolações do Espírito Santo, e que a graça de Jesus seja sobre nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Você pode se assentar, por favor. Irmãos, eu peço aos irmãos que puderem que permaneçam, nós ainda teremos assembleia, tá? Amém. Meus irmãos, como é